O que eu falo para o cliente? O que eu escrevo para eu conseguir vender mais? Ah, quer saber? Eu sou corretor de seguros, eu não preciso ser criativo. Balela, corretor! Você precisa ser criativo sim. E quer saber um pouco mais do como a criatividade vai ajudar você a vender mais e como você evitar bloqueio criativo dentro da sua corretora? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fica comigo que você já vai me entender. Fala, corretor de seguros! Tudo bem? Eu sou Cláudia Simplício e nesse vídeo a gente vai falar aí um pouquinho sobre bloqueio criativo e como a criatividade pode contribuir aqui no nosso universo dos seguros. Agora, quer saber por que eu decidi falar sobre isso? Imagina, toda semana eu tenho que escrever um vídeo para vocês. E quando eu fui gravar esse vídeo que a gente está falando, na verdade, quando eu fui roteirizar esse vídeo, eu fiquei quase 4 horas olhando um monte de temas, um monte de apontamentos que eu tinha e eu estava com um baita bloqueio criativo. Eu falei, caraca, como pode? Isso tá me travando tanto. Aí eu decidi falar com você, corretor, porque muitos dos corretores, principalmente os que estão com a gente no curso Top Corretor, os que a gente sabe que estão criando conteúdo para passar para os clientes, eles alegam ter esse mesmo tipo de problema que eu tive. Eu falei, se eu tive, eu vou passar aí algumas dicas sobre como evitar esse tipo de bloqueio. Então, como que eu fiz para sair desse bloqueio criativo, como você pode fazer isso aí e como isso vai te ajudar a vender mais seguros. Esse nosso vídeo eu vou dividir em 2 partes. A primeira delas é por que a criatividade ajuda o corretor de seguros a vender mais. E a segunda parte eu vou passar aqui algumas dicas de como você pode evitar esse bloqueio criativo na sua corretora. Então, para começar, vamos entender por que o corretor precisa trabalhar com a criatividade para que ele possa vender mais. A primeira coisa é que o seguro já virou uma espécie de commodity. O cliente final, ele entra na internet, ele tem lá 50 mil corretoras oferecendo o mesmo produto, muitas vezes até com o mesmo preço. E o que vai diferenciar o cliente comprar de você ou do seu concorrente são os seus diferenciais, é o como você aborda ele, quais são os itens criativos que você colocou dentro do seu processo de venda que te ajudam a tirar mais e mais propostas, que te ajudam efetivamente a tirar muitos negócios. Então, a criatividade já te ajuda a trazer esses elementos com esse quesinho de diferente. A segunda coisa é você ser criativo no quesito de persuasão. Quanto mais persuasivo você é, mais você consegue trabalhar com o cliente no desejo, na necessidade dele, tocar na dor e muitas vezes falar a coisa certa, na hora certa para determinado cliente é fator determinante para você conseguir tirar a venda. Então você tem também que usar a criatividade no momento de persuasão. E terceiro é quando você utiliza a criatividade para conseguir quebrar a objeção do cliente. Se de repente o cliente vira para você e fala, tá caro, aí você vira para ele e fala, tá caro mesmo, a seguradora vem aumentando o preço. Percebe que isso não vai ajudar você a vender em nada e falta esse DNA de criatividade para conseguir mostrar para o cliente que aquele seguro teve sim o seu preço majorado por esses motivos, mas que faz parte do processo e fazer com que ele queira comprar o seguro mesmo assim. Então a criatividade vai te ajudar sim no processo de venda em todos esses sentidos e tantos outros que se a gente continuar aqui pode falar por um bom tempo. Mas como que a gente faz para quebrar esse bloqueio criativo que muitas vezes a gente tem? Criatividade é uma coisa que todo mundo nasce. Muitas vezes eu vejo o corretor falando, mas eu não sou criativo. Ou às vezes até aqui na equipe mesmo a gente fala assim, poxa, tá me faltando criatividade. Na realidade, todo mundo nasce criativo. O que acontece é que com o decorrer dos anos, a gente vai se podando, a gente vai se bloqueando, a gente não vai se permitindo fazer certas coisas. Então, o primeiro ponto para conseguir ter uma criatividade mais aflorada é se permitir. Se permita ter chuva de ideias, se permita jogar tudo no papel. Se você vai usar ou não depois, é outros 500. Não se preocupa com o que as pessoas vão dizer, se aquela ideia de repente é uma
ideia que não tem muito fundamento ou que parece até ser ridícula em certos momentos, mas se permita imaginar, porque é através dessa chuva de imaginação, essa chuva de ideias que você vai colocar no papel para poder tabular, para poder ter elas ali de fácil acesso, que vai te ajudar posteriormente. Em seguida, é você conseguir ter um input de diversos tipos. O que vem a ser isso? É você estar olhando para outras fontes e não só para o mercado segurador. É ler livros de diversos tipos, assistir filmes de diversos tipos, conversar com diversas pessoas sobre diversos assuntos, não só aqueles que você gosta, mas ver a opinião de pessoas, ver de repente jornais de todos os tipos, porque assim você vai estar absorvendo inputs, ideias que você vai colocando aí no seu banco de dados, vai colocando aí na sua CPU. Daqui a pouco, quando você precisa de uma ideia diferente, aquilo vem na mente, aquilo aflora. Então se permita ser uma pessoa multidisciplinar, se permita ser uma pessoa que sabe falar sobre tudo, sobre todos os assuntos, que isso vai te ajudar na sua criatividade. Um outro ponto é você se permitir a incubação de ideias. O que vem a ser isso? É aquele momento que você começa a refletir sobre umas ideias nada a ver. Então, todos aqueles inputs que você absorveu, você começa a pensar sobre eles e conectá-los com o seu propósito. No caso, o seu propósito é a corretora, é vender mais, é quebrar uma objeção, é persuadir um cliente, é atrair mais clientes. Então, todos aqueles inputs que você absorveu, você vai trazer ele para a incubação. As minhas melhores ideias, elas surgem nos momentos mais nada a ver. Para vocês terem ideia, quando eu estou tomando banho, quando eu estou dirigindo, é quando o meu cognitivo, ele não está sendo exigido, quando eu não estou pensando, quando eu não preciso pensar sobre algumas coisas, quando eu estou agindo no automático. Dirigir e tomar banho são coisas totalmente automáticas para mim, não sei para você, para mim é. Então isso faz com que a minha cabeça fique livre para eu me permitir esses momentos fazer uma incubadora de ideias, e são quando surgem as minhas ideias mais geniais. Um outro ponto da criatividade é a validação. É quando você pega aquelas várias ideias que você teve quando estava tomando banho, por exemplo, e começa a avaliar, começa a polir aquela ideia, começa de repente a juntar duas para montar uma terceira. Então é o momento quando você vai efetivamente pegar aquelas ideias jogadas e transformar aquilo em ações, começar a polir realmente tudo o que veio na sua mente. E aí, fazendo um resumo, eu até anotei aqui algumas coisas que a gente pode trazer para esse momento aí de análise de criatividade. Primeiro, a gente tem que se permitir ser criativo e imaginar tudo que tem direito. É importante também que a gente esteja no estado físico adequado para conseguir ter essas ideias, porque se de repente a gente está com dor, está cansado, não dormiu direito, o sono é uma das coisas super importantes para ajudar no processo criativo também. Então a gente tem que estar pensando também na questão física. Evitar a procrastinação do momento criativo. Se a ideia veio ali, corre, pega um papel, pega um bloquinho, anota, não deixa aquela ideia fugir, porque elas juntas, essas várias ideias juntas que vão surgindo no decorrer do dia, quando você for para um processo de validação, juntas podem fazer uma big idea, uma super ideia que vai ajudar aí no seu processo de venda. Outra coisa, não fique esperando aquele momento eureka, descobrir a luz, descobrir a lâmpada, descobrir o telefone. Não, esse momento eureka, na realidade, ele é construído através de todo esse processo. Então não fique esperando o momento perfeito, porque esse momento perfeito não vai existir. Ele, como a gente já disse, é a junção de várias ideias, e quando você estiver no seu processo de criação, tira a lógica do seu momento, porque às vezes a gente fica raciocinando sobre, poxa, isso, aquela pessoa não vai gostar, eu vou fazer papel de palhaço, mas se eu falar isso, imagina, o cliente vai achar que eu estou sendo agressivo demais. Não considera isso, tira isso do seu momento de criação para que a sua imaginação possa fluir e a criatividade, a big idea em si,
possa surgir. E claro, controlar a ansiedade, porque a ansiedade ela é algo que prejudica qualquer processo, seja o processo de venda, seja o processo de relacionamento com pessoas, seja o processo de criação em si e qualquer outra coisa dentro da nossa sociedade. Então, para esse nosso vídeo é isso, eu queria trazer essa informação para vocês aí que a criatividade ajuda sim dentro da nossa corretora e claro, como evitar o bloqueio criativo dentro do seu dia a dia. Não esquece ainda de dar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar com algum colega corretor que de repente já tenha colocado para você aí que teve problema na criatividade ou que anda sem ideia para o que fazer dentro do negócio. Então compartilha com os colegas, dá o seu joinha, se inscreve para o nosso canal. Se você está pelo Facebook, vai lá no YouTube, se inscreve para o nosso canal, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que a gente tiver um vídeo novo, tá bom? Um forte abraço e eu te vejo no vídeo da semana que vem. Tchau, tchau!